Oi gente, tudo bem? Nós vamos estudar hoje sobre um grande professor da nossa humanidade. Mas primeiro vou lhes fazer uma pergunta. Qual é o seu professor favorito? E por que você o considera assim? Na nossa humanidade, tivemos um professor muito especial. Você sabe quem é? Muito bem! Foi o nosso Jesus. Jesus foi um grande professor. Mas será que ele ensinava nas escolas? Não, Jesus ensinou em toda parte por onde ele passou. E toda vez que ele passava em algum lugar, ele pregava sobre Deus, sobre as maravilhas que Deus fez para nós. E também pregava sobre a vida cristã e a salvação. Um desses locais onde Jesus passou foi nas sinagogas. Jesus ensinou nas sinagogas. Sinagogas eram um local onde os judeus falavam às pessoas sobre Deus. Então, todas as pessoas, adultos, crianças, se juntavam nas sinagogas para ouvir sobre Deus. E assim, Jesus aproveitou este costume dos judeus e também passou a pregar sobre Deus nas sinagogas. Também Jesus passava nas casas das pessoas pregando sobre Deus. Ele ensinou em várias casas. E uma dessas casas foi a casa de Marta, Maria e Lázaro. E a Bíblia conta que Maria ficava aos pés de Jesus, ouvindo tudo que ele ensinava com toda a atenção. Um dia, Jesus, vendo que a multidão estava o seguindo, ele foi à beira de um rio. E nesse rio, ele entrou em um barco para pregar para as pessoas. Então, daquele barco, as pessoas ficaram à margem, observando atentamente, ouvindo atentamente todos os ensinamentos de Jesus. E assim, todos ficavam maravilhados com a sabedoria com que Jesus lhes ensinava. Um dos lugares mais conhecidos onde Jesus passou foi no Sermão do Monte, onde ele subiu em um monte junto com seus discípulos para falar-lhes sobre muitos assuntos. E esses assuntos foram em relação à vida cristã. Ele explicou aos seus discípulos todas as características de um bom seguidor. E nesse Sermão do Monte, ele falou as bem-aventuranças, que quer dizer felizes. Felizes os seguidores que praticam as características que irei dizer agora. E está na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 5. A primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Então, quando a pessoa é humilde e reconhece que é pecador, Jesus ensinou que esse terá a vida eterna. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aquele que se arrepende por seus pecados, o Senhor Jesus está perdoando os seus pecados. Isso é o que a Bíblia nos diz. Por quê? Porque foi Ele que pagou todos os nossos pecados na cruz. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando você é humilde em reconhecer seus pecados, se arrepende de seus pecados,
você tem que ser manso. O que quer dizer manso? Ser totalmente obediente à palavra de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Este versículo está explicando que quando você está bem próximo de Deus, você cada vez mais vai querer estar próximo de Deus. Então, sede, fome de justiça, fome de estar querendo sempre aprender mais da palavra de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericordiosos não é ter pena das pessoas, mas amá-las, ajudá-las, porque Deus nos ama, mesmo nós sendo pecadores. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando nós seguimos a Jesus, os ensinamentos deles, cada vez mais nós iremos querer fazer tudo aquilo que é correto. Isso é o que nós temos que fazer. Tirar sempre o pecado de nosso coração, para que ele fique puro, limpo, pois o coração puro um dia verá a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O verdadeiro filho de Deus, ele é um pacificador. Ele não deve ficar brigando, discutindo à toa com as pessoas, e sim viver sempre em paz com todos. E se ele vê alguém brigando, ele deve conversar com essa pessoa para que ela possa viver em paz também com quem está próximo de si mesmo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Por nós servirmos a Deus, muitas vezes seremos perseguidos, iremos sofrer gozação, bullying por outras pessoas. Mas você deve lembrar que Jesus sempre estará com você e Ele nunca irá nos abandonar. Vocês acabaram de ouvir as bem-aventuranças que está contida em nossa Bíblia. Como toda a palavra de Deus está contida no livro sagrado, que é a nossa Bíblia. Hoje irei deixar para vocês como tarefa um versículo para decorar. O que atenta para o ensino e acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Está em Provérbios, capítulo 16 e 20. Espero que vocês decorem e pratiquem tudo o que vocês ouviram através desta mensagem. Até logo! Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente.